Mais um Pauper aqui, dessa vez contra um Rakdos Control Mid Range. Não sei dizer aí, vale pelo cara que criou o baralho, né? Que é o... Não sei se era o Renan ou o Ramon. Mas começou ali com Cavernas Sanguinárias. Tem os dois desenhos até. Os dois desenhos de Tarki. Eu acho uma coisa bem legal das cartas de Pauper, né? Já que as Lifelinks, elas podem ter dois desenhos, já que na história, né, na lore, teve salvar Ogin e com isso os humanos voltaram, os dragões voltaram e aí tendo habitantes. É uma coisa bem legal. Comecei com mana, a mão padrão, né? Mana Elfo de Lanoir. E passando. O Rakdos começou dando um Edito de Chanier, porque é a única hora que ele pode ser mais útil, né? Tirando ali já no início. Joguei o segundo mítico élfico, né? O segundo não, o primeiro, né, da partida, mas o segundo elfo de Lanoir, por assim dizer. Turno 3 jogou Phyrexian Ranger, pede um ponto de vida, compra uma carta. Muito comum no Mono Black. Aliás, as duas cartas foram bem comuns no Mono Black. Joguei Pierce of Titânia, que eu queria rampar, tava meio lento ali aquele início de jogo. Ele deu um Terminate, destrua a criatura alvo, ela não pode ser regenerada. Melhor kill do formato, custo 2, né? É proibitivo porque precisa do vermelho e do preto, mas ainda assim é o melhor kill. Land Grant, finalmente o segundo terreno. Tava meio que implorando para que isso acontecesse. Mas não de quebra revelando minha mão, né? Essas partidas foram... Assim, foi bem ruim de editar. Pelo simples fato que eu cometi muito misplay. Então, a minha fome ali pelo açaí foi algo que atrapalhou bastante. Timberwatch Elf. Vou estar até pegando açaí ali no meio da partida. Eu acho que eu estava mais preocupado com a fome do que com o jogo. E aí joguei muito mal. Mal demais. Nossa. Até durante a partida depois eu fiquei pensando por que eu fiz isso. Olha a açaizinha aí na mão. Bateu. Não defendi. E Ratos da Cripta. Nessa hora eu já fiquei meio que fudeu, né? Porque Ratos da Cripta é aquilo. É matar todos os elfos. É o pior counter que tem contra esse deck. Joguei Caminho Tortuoso. Revela os 4. Bota todas as criaturas na mão. Quase perfeito. E pensando bastante, o Rato da Cripta ali na mesa já não deixa eu entrar muito na mesa, né? Mas aí eu tava contando quantas manas pretas ele tinha e eram 2. Então o máximo que ele ia conseguir era dar 2 de dano. Em resposta eu bufava. Daí eu optei em jogar um elfo visionário para comprar uma carta, já que eu ia precisar. Aliás, quem não vai precisar das cartinhas, né? Jogou outra Caverna Sanguinária, ganhando um ponto de vida. Ele jogava bastante Pestilência, mas ele começou a não gostar tanto assim do deck dele, então fiz isso. Bem, ele jogou outro Phyrexian Ranger. Não sei se eu faria essa jogada, apesar que eu não sei como tá a mão dele. A mão dele tinha um nerf, então ele tinha como se safar. Não tava tão difícil, não. Por isso, podia matar o ratinho dele e depois jogar novamente. Ele não viu que eu podia bufar e bloquear com aquela criatura. Então, ele cometeu essa misplay. Mas mesmo que não tivesse ela também, o bicho ia ficar um bicho 3/3, então não foi uma boa escolha. Draw. Pensando ali no açaí, pelo visto, né? Porque ficar mexendo nas cartas não vai ajudar em nada. E a jogada certa estava na mão, só que
comida me fez pensar errado, pensar com o estômago. E vamos ver o que eu vou fazer ali mesmo. Parei ainda para dar umas colheradas. Meu Deus, gordo é foda. Ó o tempo perdido, meu Deus do céu. Joguem alimentados. Porque senão vai dar errado. E de fato deu. Joguei uma Priest of Titânia antes de jogar o Elvish Vanguard. Eu acho que nessa mesma hora eu já vi o erro cometido, né? E não satisfeito ainda com esse erro, eu joguei depois o Elvish Vanguard. Uma jogada totalmente errada. Meu Deus do céu. Tenho até vergonha de postar isso, mas é bom para que eu não faça de novo. Ou que ninguém faça a mesma coisa. Por quê? Porque ele só tinha 3 manas pretas. Para matar ele ia precisar de 2. Então ele teria que dar 2 de dano. E em resposta iria buffar. E depois ele ia ter que pagar ainda. E não ia ter como matar. É claro, se ele tivesse uma mana preta na mão ele poderia. Mas não tinha outro jeito, então era melhor arriscar, né? Daí eu passei, nem bati. E falei que na manutenção eu ia dar mais 5/5 para a criatura alvo. Fiz isso na manutenção para ele gastar as manas dele. Não ter como jogar muitas coisas. Para que ele matasse a própria criatura. Já que ele ia conseguir matar em resposta. Com todas aquelas manas pretas que ele tinha. Então fez ele pelo menos dar uma limpada na própria mesa. Né? Sem comprar a carta que ia conseguir salvar a vida dele. Qualquer coisa. Ele jogou um Bojuka Bog. Pantano de Bojuka. Exilando o cara do meu cemitério. Só não entendo porque pântano é swamp. Mas Bojuka Bog é pântano de Bojuka. Deve ser outro nome aí no inglês, a tradução literal. Mais um land, floresta. E Elvish Vanguard. Feito isso, um mítico élfico para botar o marcador. Consegui gerar uma mana após passando. Não sei se a melhor jogada não era jogar outro Elvish Vanguard. Não sei, sendo bem sincero, não sei o que eu pensei ali na hora. Jogou Ratos Chadores. Daí eu parei de revelar minha mão, porque eu não precisava falar para ele qual era a carta que eu ia botar no topo, mas eu coloquei a carta errada. Já vou falando de antemão, porque eu me lembro da jogada. E ele botou um segundo Ratos Chadores. Na minha mão, eu tinha 2 leads e 2 criaturas. Eu poderia colocar as criaturas no topo e comprar elas com os leads. Mas eu joguei errado, eu joguei o lead no topo com medo de um Duras. Então não fez muito sentido a minha jogada, já que eu até tinha 2, né? E aí eu joguei finalmente o Elvish Vanguard. Depois disso, gerando as 3 manas, jogando o Entorta-Galho Élfico. Feito isso, outra misplay, pelo visto. Não, foi. Outra misplay. Pra quê? Atacar com a criatura que tava 4/4, sabendo que ele podia bloquear com 2 criaturas 2/2 e matar a minha criatura. Não sei. Sinceramente, eu não sei responder. Eu acho que essa foi a pior jogada que eu fiz, comparada até com a outra. Porque eu tava na vantagem na mesa. Os ratos
não ia matar ele com facilidade, já que ele ia estar com 3 marcadores. E se fosse matar, ele ia precisar gastar muito recurso ou muita mana, né? E também se dá muito dano. Ele deu um raio de fogo, dando 2 de dano na minha criatura. E pagou o flashback para dar 2 de dano na outra criatura. Ou seja, eu estava contando com que a minha criatura, pelo menos um deles, ficasse vivo para encher de marcadores. E não tive essa opção. Não se encheu de marcadores, não ficou forte. E aí ele conseguiu matar no dano. Porque senão só uma carta mataria, que era o Terminate, né? Jogando um Priest of Titania, que eu tava querendo gerar manas para dar o outro lead, que é sempre uma surpresa, né? Revelando as cartas que ele sabia que estava na minha mão. Ratos Cheadores, botando uma carta na minha mão no topo, escondendo elas para que ele não tivesse não soubesse de coisas que não precisava saber, que eu não era obrigado a mostrar. Joguei outro Elfo de Lanoir. Firehorn Elf, na verdade, né? E joguei depois disso um lead. E veio um patrulheiro, um Elfo de Lanoir. Decidi manter, decidi jogar. E passei, pelo visto, decidi manter na mão. Com medo de um rato, talvez? Não sei dizer. A gente estava até conferindo a vida. É uma boa ter sempre 2 pessoas marcando vida exatamente por causa desses problemas. Ele não tinha contabilizado o dano do rato da cripta. Porque o dano do rato da cripta é em todas as criaturas e jogadores, né? Dá dano em si também. Então, como ele não descontou, a gente chegou ali no consenso, ele corrigiu ali. E ele vai voltar um ponto de vida. Por isso que eu mexi no dado, ele foi a 17. Ou 16, não me lembro exatamente agora. Dá pra ver aqui que ele tinha um monarca na mão. E também o que devolve todas as criaturas, né? Ele passou. Ele não queria virar monarca com a chance de eu ganhar o monarca. Joguei os 3 elfos, porque... Tô declarando ali. Tava sobrando mana. Não sabia qual seria o draw, né? E era uma Kyrian Ranger. Meio tarde agora. Ela com aquela criatura ia ficar muito melhor que bufa, né? Daí passei, não valia a pena atacar naquele momento. Naquele momento do jogo eu até fiquei olhando, nossa, que sorte, mas a mão dele sempre estava com as peças, então ele estava jogando em volta de mim o tempo todo. É bom ver isso nas filmagens. Deu nerf, volta a criatura, custa 3 ou menos do cemitério para jogo. Obviamente voltou o ratinho. Ratos da cripta dando 1 de dano em cada criatura. É quase um deck de ratos, parando para olhar agora. E batendo com ratos cheadores, dando 2 de dano. Mas aí ele falou que ainda ia jogar outra coisa, achei que ele já tinha passado. Eu, no caso, eu só concedi, porque não tinha mais o que fazer. Tava sem cartas, ele era monarca. Preferi ganhar tempo para a segunda rodada, já que essa demorou um pouquinho, né? Vou tentar ganhar a segunda e depois a terceira. Vindo muito explosivo, talvez. É um round muito difícil para mim, já que de main deck o oponente tem as cartas que conseguem ganhar no meu baralho, né? De
Main deck tem um rato que dá X de dano em todas as criaturas. É meio complicadinho de counterar ele. Pestilência eu consigo destruir, o rato não dá. Elfo de Lanoir. Passando. Jogou novamente Cavernas Sanguinárias. Ganhando um ponto de vida, corrigindo a sua curva de mana. Baixei o segundo terreno. Joguei Killian Ranger. E também um Viridian Longbow. E, pelo visto, bati 1. Fiz ele voltar à vida inicial, que era 20. Passei. Ah, se não me engano, ele perguntou o que a carta fazia. Que ele dá 1 de dano na criatura ou jogador alvo. Essa daí é uma play que o pessoal ficou até admirado. Imagino que ficariam, né? Que ninguém espera por uma jogada dessas. Ninguém espera essa carta aparecendo no baralho, né? Dando um raio na minha Killian Ranger. Eu, em resposta, devolvi a floresta, desvirei o Elfo de Lanoir. Gerei uma mana verde e dei uma trepadeira mata-vasta. Ela não pode ser alvo de mais habilidades e a mágica pifa, é anulada. Eu precisava dela por causa da minha curva de mana, que precisava manter a alta, né? Dei um caminho tortuoso. Falei para a criatura. Não veio lá grandes coisas, mas veio pelo menos com cartas muito fortes, que é o Timberwatch, por exemplo. É bem relevante. Sanda de bastante. Batendo com 1. Causando 1 de dano. Devolvendo a floresta para a mão, desvirando a criatura, gerando 2 manas pela criatura e jogando um élfico visionário. Passando. Não sei se é elfo, se é élfico. Vou pegar a tradução bonitinha. Jogou aí a fonte radiante. Entra em pé, ganha 2 de vida, mas adiciona uma mana incolor. E Ratchadores, devolvendo uma carta para o topo do baralho. E passou. Pensando bastante ali, mas acho que vai ser Timberwatch Elf, porque ele é forte. Não, foi Elf Vanguard. Que ele ganha marcadores e arqueiro do tiro do esmo. Eu botei ele porque é muito melhor ele do que uma criatura custo 2 que ganha vida, mas no deck do adversário ganhar vida não é relevante. Ele não vai ligar muito para isso. E se é uma custo 2 ou 1, não é uma coisa boa, então decidi colocar uma que tem pelo menos uma resistência maior e custa uma menos. Só para o acaso mesmo, né? Só para ter mais um elfo. Que era o caso. Cavernas Sanguinárias de novo. Mostrando aí as 2 artes. Uma com uma civilização e outra sem. Ele passou. Eu com bastante alfa agora na mesa. Tentando pressionar um pouquinho. Pagando 2, 3. Deve ser Timberwatch. Não. É o Visionário. Sobrando uma mana, comprando uma carta. Não sei exatamente porque eu estava tão desesperado em comprar cartas. Era melhor botar uma pressão forte na mesa. Acho na verdade que ele estava se preparando para dar dano, destruir a criatura alva. Eu quis deixar ele destruir a criatura logo e depois fazer o Timberwatch. Talvez seja isso. Ou não, só contei direito e vi que tinha como jogar aí os 2, né? Vai sobrar mais 2 manas. Ele deu até um Terminate em resposta no meu Killian Ranger, porque ele viu que ele era a base da minha mana. Aí desvirou. Baixei a floresta de turno. Dessa vez sem roubar, ó, milagre. E
baixando o Timberwatch Elf. Eu não mataria aquele Ranger naquela altura do campeonato. Eu simplesmente daria no meu Timberwatch, porque ele sabe, não sei se ele sabia ou não exatamente se eu tinha ou não. Mas era sempre bom matar as cartas-chave. Apesar que a minha mana era toda regulada pela Killer Ranger, então tava conseguindo gerar umas 4 manas por turno graças a ela, não seria ruim também matá-la. Pagou 5, 6, 7. Grumag Angler, usando as cartas do cemitério para aumentar, para conseguir pagar o custo, né? Botou uma criatura 5/5, difícil de tirar da mesa, mas o Timberwatch Elf tá aí para isso. Dei um lead to Stampede, seja lá o inglês como for, leitura da carta. Revelando 3 elfos, dois elfos bem relevantes, né? Transforma tanto terreno numa criatura XX, quanto no que é o Timberwatch Elf, que dá mais X mesmo. A criatura 4/4. Não demorou muito para chegar à conclusão que era uma boa hora de bater. Gerei mais uma mana, joguei mais um elfo, para ele já ficar 5/5 naturalmente. Os dois já se matariam no pior dos casos e bati com todas as criaturas que eram aptas a bater. Eu queria tanto ter uma Aquirion aí para deixar safe nesse momento. Que eu poderia usar a habilidade 2 vezes e deixar ele em checkmate. E ele tava all-tapped, né? Eu acho que é por isso que eu dei um lead, buscando aqui no Ranger para conseguir usar a habilidade 2 vezes. E aí, ele bloqueou de uma forma que eu achei estranha. Né? Achei muito estranha. Para que alguém ia querer que eu bufasse para matar a criatura dele. Então eu simplesmente causei o dano que era causado e deixei a minha criatura matar dele, não bufei. Imaginei que ele tivesse um Raptus da Cripta nessa hora, então queria deixar minha criatura viva. É aquela coisa, eu jogo de agro, mas pelo visto gosto de ser control, pelo menos um pouquinho mais safe. Gerando ali 3 manas, como era de se esperado. Ratos da Cripta. Em resposta eu já bufei a criatura, mas eu depois me toquei que foi uma jogada errada. Né? Porque eu dei em resposta ao cast, não dei em resposta a entrar em jogo. Mas agora anotando era mais fácil eu pegar e simplesmente ter esperado. Né? Esperado ele pagar 2 para matar. Apesar que não vai mudar em nada. Nessa hora eu acho que na verdade a jogada foi para ele usar naquela hora e deixar um bicho vivo. Se ele cometesse um misplay. Eu acho que foi isso. Como eu já tinha acabado a sair, eu comecei a jogar direito, pelo visto. Mas a fome não tava falando tão alto nessa hora. Mas acabou sendo meio irrelevante, porque era só ele esperar a minha manutenção, né? Por isso que ele tá até pensando bastante. Ele até me falou, passei, mas eu quero prioridade na sua manutenção. Aí eu respondi para ele que ele podia fazer habilidades antes do draw.
Então ele deu 2. Pagou 2 vezes pra da cripta pra dar 2 de dano em cada criatura e cada jogador. E aí eu, em resposta, né, peguei e buffei a própria criatura. Acho que foi meu erro, que se ele cometesse também o misplay, ele cometeria no turno dele e ia me deixar mais safo, né? Então... tava contando quantas criaturas entraram pra ver se os marcadores estavam batendo certinho. E na verdade, qual era o poder que ele tinha ganho, né? Assim, não que eu joguei errado, eu joguei só estranho, né? Não foi certo, não foi errado. Não mudou em nada, eu podia ter deixado ele usar no turno dele. E no meu ficava tudo desvirado. Na verdade não, se ele jogasse direito ele ia fazer do mesmo jeito que ele fez, mesmo eu bufando, né? Então, não foi tão errado. Aliás, não foi errado, não dá pra considerar que foi uma misplay minha, foi o jogo normal. Timberwatch Elf, pra aumentar a quantidade de marcadores. Ele tá até me perguntando também porque eu tava querendo saber do poder que eu tinha dado à minha criatura. Eu respondi porque se viesse uma Killing Range eu conseguia desvirá-lo e depois atacar com a própria criatura, né, já que ela estava em jogo. E também não ataquei com a minha criatura porque todas as criaturas receberam 2 de dano, então o Grumag Angler ia matar minha criatura que estava 6/6. Se ele usasse como bloco, claro. Pagando 4, botando o Monarca. Criatura 1/3 que dá Monarca. Ele dá um draw no final da sua end step. No início da sua end step, você compra uma carta. A minha pergunta que eu tenho para fazer para as pessoas é: você ainda descarta a carta e depois compra? Ou primeiro você compra e depois você descarta? Já que se você tiver 7 ou mais cartas na mão, você é obrigado a descartar na sua end phase. É uma pergunta que sempre me fiz do pessoal do Monarca aí. Mas foi difícil de acontecer algum caso relevante para isso, mano. Nunca vi isso acontecendo, sendo bem sincero, mas é interessante. Uma pergunta bem legal, que é no início da etapa final, tem que descartar a mão até ficar com 7, né? Bem, eu falei que ia dar um lead, ele tava se questionando, pensando bastante no que ia fazer. Eu não entendi o motivo, mas... revelei as criaturas que vieram. Timberwatch Elf, Elf de Lanoir. E mais um Elf Vanguard. Que pra mim, contra ele, é a criatura favorita, já que ela ganha marcadores, né? Isso faz muita diferença. Um Timberwatch Elf ele mata com 2 de dano, mas uma criatura... ele mata no global do rato, mas uma criatura que é 5/5 fica muito difícil dele matar. Às vezes ele não tem 5 manas pretas pra pagar, sem falar que vai matar a mesa dele junto e dar dano nele, que às vezes ele tá atrás no jogo, né? Às vezes se mata por isso. Mítico Elf, pra ganhar mais um marcador. Imagina. Não botei um marcador misplay, mas que não vai mudar em nada. Eu falaria que foi uma misplay minha, não bater com as 3, mas não foi. E ele deu um Terminate. Na verdade, eu tava com medo de um Terminate. Então bater com aquelas criaturas não seria uma boa ideia. Porque ele ia bloquear as criaturas, matar o meu Timberwatch Elf com Grumag Angler. E ainda por cima, não ia deixar de ser um Monarca. Não fui errado em não jogar... não fui errado em jogar desse jeito, né?
Pensando bastante. Bastante mesmo. Usando ali as criaturas do cemitério, né? Seus recursos do cemitério para jogar o Grumag Angler e outro monarca, comprando uma carta. Acho que ele tava com medo de eu partisse para ofensiva. Não sei se no lugar dele eu não guardaria. Até caiu a carta. Se eu não guardaria carta para quando eu virasse monarca, se eu virasse, né? Mas também não foi uma má jogada, porque a criatura que ganha marcadores ia aparecer, ele sabia disso. E matar na base do Death Touch é uma ótima jogada também. Bati com uma criatura 1/1. Ele tava fazendo as contas e contou certo, contou que ia virar uma criatura 5/5. Decidiu bloquear, buffei e passei em seguida. Nesse momento da partida eu estava achando que ia conseguir dar um ataque, entrar no jogo mais rápido, mas não consegui. Ele deu um Raven's Crime, fazendo descartar uma carta que tem Retrace, que é uma carta muito forte. No mapa deck dele, quando ele está com muito terreno ele usa. Mandou sacrificar uma criatura. Eu prontamente escolhi minha criatura que transforma o terreno alvo numa criatura XX. Já que eu não tinha muitos elfos, né? No máximo ia virar uma criatura 3/3. Até o dado momento. Joguei mais um Timberwatch Elf. Coloquei mais um marcador. Deu uma mana e Elfo de Elanor. Se eu queria ser monarca, agora era uma boa hora. Pelo visto. Ou não. Não seria uma boa hora, não. Tinha que passar mesmo. Só tinha 2 criaturas aptas a atacar e sem nenhum buff nelas. Isso é muito difícil. O draw, pelo que eu vi na câmera, foi um Electrify. Carta que é boa contra o Elfos, mas não acaba com o Elfos. Tem gente que, por exemplo, botaria ao invés de um Rato da Cripta um Electrify, porque é mais rápido, mas a pessoa sabe que o Electrify não mata tudo. Exemplos são essas 3 criaturas que estão na mesa. Já o Rato da Cripta consegue matar elas, resolver o problema delas. Pestilência também. Terreno. Dessa vez eu não tenho nada que dizer no meu oponente. Eu cometi todas as misplays do meu jogo. Meu oponente jogou de forma correta, sucinta. Parabéns aí, tá ganhando estrelinha aí por mim, ao vivo. Já eu mereço o troféu de tolo, aqueles chapeuzinhos, né? Que as professoras dão para os alunos incompetentes ficarem no cantinho da sala. Nossa, parece até que o vídeo tinha travado de tão parado que a gente tá pensando. Tava com muito medo de um rato da cripta. Até parou para ver meu cemitério.
tava pensando em equipar o artefato, mas ao invés disso, joguei Killer Ranger. Tava tentando fazer uma conta de simplesmente dar 3 pins na criatura dele para poder bater com a outra. Só que eu vi que se eu fizesse isso eu não teria como atacar também, então não resolvi em nada. Né? Não mudava em nada o jogo. Eu acho que eu não botei o marcador na minha criatura. Ah, botei, tá ali. E vamos a jogada correta seria bater com no mínimo 3 criaturas ou até as próprias 4. Mas ao invés disso, eu bati com 2, que ele tinha como bloquear. Com aquele Ranger, eu consegui usar a habilidade 3 vezes. Sem aquele Ranger, eu conseguia 2. Ou seja, eu podia bater com 3 criaturas. E com uma delas buffar, né, não teria como dar errado a jogada, porque eu viraria o Monarca, que era tudo que eu queria naquela altura do campeonato. Apesar dos 5 turnos estarem valendo, porque tinha acabado o tempo normal de 50 minutos. E aí, jogou Eletrotruque. Eu falei que buffei a criatura igual. Usei a habilidade da Killer Ranger, devolvendo a floresta, desvirando a criatura. E buffando a Killer Ranger para não perder nenhum dos elfos. Então, matando as criaturas deles. E ele matando a minha porque tinha Death Touch, né? 1/3 Death Touch. Jogando a land, pagando 3 e equipando o artefato no Elfo de Llanowar. Passando. Uma jogada errada, que às vezes é bom, mas não acontece caso por causa do medo do rato que ele tinha na mão, era devolver na manutenção a floresta para a mão, mas se eu tava com medo de um dano, de alguma coisa, era mais fácil fazer em resposta ao dano. Não era bom deixar uma carta na mão, né? Ainda mais contra o baralho dele, porque ele tem ratos, chiadores. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Como vocês podem ver ali, pagou já 3. Já ficou feliz da vida, imagino eu, com o fato de eu ter aquela carta na mão. E deu um rato chiador. Maldito. Eu odeio essa carta. Ai, quando ela funciona, meu Deus. E passou. Eu simplesmente fiz perder meu draw por nada. Às vezes é bom deixar a criatura desvirada, né? Antes da manutenção, para antes que o cara compre o segundo bolt, você conseguir responder. Mas como ele provavelmente não vai ter 2 bolts na mão, né? Não foi uma jogada correta. Era mais fácil ter deixado rolar e caso ele jogasse o bolt, aí sim usar a habilidade da Killer Ranger para forçar ele a gastar o segundo bolt. Mais uma jogada errada novamente. Não ataquei com as 3 criaturas. Foi o mesmo erro da jogada passada, né? Deixar meio que na continha. Era mais fácil ter batido com 3, porque ele podia ter um removal, podia ser um terminate. Bloqueou o Elfo de Llanowar. Eu disse que buffei. E ele deu um terminate, não mais de nada, na criatura. Só estava falando que estava gerando habilidade. Desvirei a criatura, devolvi a floresta para a mão. Não sei porque fiz isso. Não tinha pra quê. Pra deixar um pin aberto, né? Pode ser. Mas não me resolvi o jogo. Até porque não tinha o que se fazer, já que estava no terceiro turno. Dificilmente eu ia matar.
Eu tava rezando pra ser tipo um draw como um caminho tortuoso para encher a mesa de criaturas e poder dar dano fatal, né? Já que ele tinha 16 de vida. Se viesse uma Killer Ranger e outras criaturas custo baixo, os dois Timberwatch Elf conseguiriam dar um dano forte, né? Matando assim o oponente. E ele tava até falando, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu comentei que a gente tá nos 3 turnos, então não tem mais tempo, é turnos. Então ele podia pensar o quanto quisesse, né? Ali não é hora de erros. Bastante pensativo, mas vamos ver. Custo 1, 2 de dano com raio de fogo. Eu, em resposta, dei Timberwatch Elf nele mesmo. E ele jogou o Rato da Cripta. Tava com 2. Ele tava com 2 de vida, ou 3. Ele tá até me perguntando isso. E aí ele pagou 4 e deu 4 de dano em todas as criaturas, tirando assim qualquer possibilidade de eu virar o jogo, né? Eu comprei assim só pra ver o que ia vir. Veio o Elf, quer comprar uma carta, jogar outra criatura e concedi o jogo, porque não tinha o que fazer, ele jogou muito bem. Até parabenizei ele. Foi uma boa partida. E é isso.